Léo Condé do Vitória. Ô Léo, boa noite. O Vitória mais uma vez não conseguiu resultado positivo aqui, acabou empatando. Como é que você avalia esse resultado? O que é que está faltando para o Vitória voltar a trilhar nos caminhos dos resultados positivos? Bom, primeiro, lamento muito, apesar de ter chegado agora há pouco tempo, né? Dirigi a equipe apenas 2 jogos aí no estadual, mas lamento muito da equipe ser eliminada, né? O torcedor, a gente sabe tanto que o torcedor sofre, né? E veio nesses jogos aí, incentivou, né? Jogou o time para cima e infelizmente a gente não conseguiu os resultados positivos e a classificação. Mas de qualquer forma, a gente tem que avaliar o jogo como um todo. Eu acho que o momento, né, até pela sequência de jogos sem resultado positivo, mau início, eu acho que de uma certa forma tem atrapalhado um pouco. A gente conseguiu fazer um jogo com volume, né, de jogo, jogando no campo do adversário. Naturalmente se acaba se expondo um pouco, em alguns momentos eles conseguiram encaixar alguns contra-ataques, né, até por ter jogadores velozes na frente, mas de um modo geral o Vitória teve o controle do jogo, finalizou muito, mas não aproveitou, né? Tivemos 2 chances claras com o Diego Torres no primeiro tempo, tivemos essas 2 bolas na trave agora com o Trellis no final do jogo, algumas boas finalizações ali do Rafinha, mas de um modo geral a gente tem que continuar trabalhando, né? Eu acho que continuar organizando a equipe, já até corriqueiramente eu venho falando isso, a gente não está tendo tempo, as correções estão sendo mais na base da conversa mesmo. É uma equipe que hoje está muito desgastada pelo número elevado de jogos na temporada. Eu acho que foi o 16º no intervalo nem de 2 meses, então a equipe também não só emocionalmente está sentindo, mas também fisicamente está muito desgastada. Mas de qualquer forma nós temos que olhar para frente, buscar força, né? Quarta-feira tem uma outra grande decisão pela frente. Léo, boa noite. Infelizmente vamos dizer assim, o objetivo não foi atingido hoje. O Vitória aqui vai ter a sequência da temporada, Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Aí eu quero saber de você, quais são os erros hoje que você percebe que precisam ser corrigidos urgente nesse time titular, e queria também que você falasse a nível tático sobre a troca de Léo Gomes e Marco Antônio, aliás, Marco Antônio e Léo Gomes e Rafinha e Thiago Lopes. Então, eu acho que assim, tenho certeza, dentro daquilo que eu estou vendo agora, não vou avaliar antes, né, até porque não estava aqui. Então, a cada jogo, a gente vai tentando fazer alguma correção daquilo que a gente vê que a equipe pode e deve melhorar, né? Diga-se de passagem, tem muita coisa para a gente melhorar e tem margem para isso, não está tendo tempo. Um dos fatores principais em relação à última partida era dar uma ajustada na bola parada defensiva. Então ontem, praticamente a única atividade que a gente focou muito nesse tipo de situação. Hoje a gente não sofreu, apesar de não ter tido muita, mas a gente já conseguiu dar uma estabilizada ali, passar essa confiança para os zagueiros, para o goleiro, para o Lucas, e eles conseguiram fazer um jogo equilibrado. Temos trabalhado muito a questão das ultrapassagens pelo lado do campo, pelos corredores laterais. A gente está criando muitas situações de gols partindo desse tipo de lance, mas a gente precisa também criar mecanismos, né, para que a equipe também chegue por dentro, né, com jogadas combinadas por dentro. É algo que a gente peca, a gente fica meio que limitado apenas a essas jogadas pelo lado do campo. Requer treinamento também, né? Eu acho que hoje um dos fatores que a gente tem que focar um pouco mais. Em relação às substituições, o Léo Gomes, ele sentiu a panturrilha e por isso pediu para sair. O Marco Antônio, em alguns momentos a gente tem utilizado ele nos treinamentos como volante, já jogou nessa posição também, tem uma saída de bola boa, é o que eu falei em outros momentos, não tem nada contra o Marco Antônio, muito pelo contrário, estou chegando agora, é um garoto de muito potencial mesmo, mostrou hoje nesse segundo tempo aí que é um bom jogador. E a outra foi o Rafinha pelo Thiago.
a gente precisava de um jogador mais próximo do gol ali. O Thiago é um segundo atacante que sai mais, o Rafinha até iniciou bem ali, teve algumas boas chances, finalizou bem, porém assim, ele ficou um tempo fora devido à lesão que ele teve, está um pouco sem ritmo ainda, né? Depois caiu um pouco ali, que é natural, mas ele só vai adquirir ritmo jogando. Na última partida jogou ali uns 15, 20 minutos, hoje já jogou um tempo, daqui a pouco ele já está em condições de iniciar jogando, eu acredito. Léo, você tem um estilo de trabalho que você muda pouco as suas equipes, né? Até para dar mais entrosamento, para dar mais conjunto. Você tem 5 jogos no comando do Vitória, com 2 derrotas, 3 empates, um aproveitamento de apenas 20%. Você pretende manter o time sem mudar muito, ou você já vê a hora de fazer algumas alterações? Você tinha dito na coletiva passada que já ia mudar peças e mudar posicionamento. Você já falou do posicionamento do sistema defensivo. Mudou 2 peças para o jogo de hoje por conta de ordem médica. As outras peças você pretende manter ainda, ou você já vai fazer algum tipo de alteração? Olha, é muito precoce para a gente falar isso aqui agora, porque algumas mudanças, para a gente fazer ela, principalmente de ordem tática, você precisa de tempo para treinar. Não estou tendo tempo para treinar. Então, assim, o que está ruim pode piorar. Então, a gente tem que passar confiança, como eu passei para o goleiro e para os 2 zagueiros, que foram quase que execrados após a última partida. E tinha que passar nesse momento, mais do que treino, era passar confiança. E, no meu entendimento, fizeram um jogo seguro, assim. Algumas questões, o Lazzaroni, eu queria ele já na posição de trazer o Zeca para a posição dele, na última partida fez isso bem, mas não ficou sem condições para esse jogo de hoje. Então, voltamos meio que assim a fazer o que a gente vinha fazendo antes. Então, são situações complicadas. Algumas outras questões de troca vai ser baseado em cima do aproveitamento de alguns jogadores. O Marco Antônio hoje teve essa primeira oportunidade dele aí, entrou bem, possivelmente vai ser mantido, né? Mas não adianta eu querer fazer pirotecnia, sair mudando tudo sem ter tempo para treinar. Eu acho que a gente vai piorar muito. Tenho convicção que eu vou encontrar um caminho dessa forma. Em relação aos 5 jogos, eu já passei por isso em outros momentos. Incomoda? Incomoda. Mas o ano passado mesmo, no Sampaio, eu cheguei lá, a gente ficou 8 jogos sem ganhar, juntando estadual e Série B. E fui questionado, da mesma forma que você questionou, faz parte, porque não mudava a equipe. O questionamento lá era em cima do Catatal, que até jogou aqui, do Gabriel Poveda, que terminou artilheiro da Série B, né? E do Rafael Vila. Então a gente continuou mantendo que eu tinha convicção. É claro que quando eu não tiver convicção em determinado atleta, eu vou mudar, não vou ser omisso em relação a isso não. Então a gente vai continuar trabalhando em cima disso aí. Espero eu que a gente agora a curto tempo não vou ter muito espaço de semana aberta para trabalhar muitas coisas que eu vejo que eu posso e consigo melhorar nessa equipe, mas a gente vai fazendo um ajuste ou outro dentro da equipe base. Léo, boa noite. Uma eliminação lastimável, a torcida está muito chateada. Vemos um tempo muito curto, como você bem falou, emocional abalado, desgaste físico, e para crescer qualidade tem que contratar. Como é que está esse alinhamento entre você e a diretoria para trazer reforços mirando o futuro? Assim, até sendo repetitivo nesse tipo de situação, é claro que a gente vai precisar, sim, principalmente já visualizando a Série B, né, a gente precisa de em algumas posições pontuais, nós precisamos sim reforçar, o clube está atento, a diretoria está atenta, a gente está conversando, mas nesse momento nós temos que mobilizar o pessoal que está jogando, que está vestindo a camisa do Vitória hoje. Tem jogadores aí que não estão passando por um bom momento, mas a gente sabe que tem condições de onde tirar, já apresentou um bom futebol em outras equipes, até mesmo aqui no clube, mas a gente está discutindo sim para que a gente dê uma encorpada na equipe para a competição, com certeza. O Léo Condé, em outras entrevistas, chegou a falar que suas equipes são sempre intensas, marcação forte, mostra vontade. Não estou dizendo que houve falta de vontade, mas no primeiro tempo do jogo de hoje, pelo menos até comentei com alguns colegas ali no fundo do gol, da descompactação da equipe, o espaçamento no primeiro tempo. No segundo tempo já deu uma encorpada a mais com o Marco Antônio, já chegou mais à frente, mas no primeiro tempo, porque isso aí foi falta de trabalho, entendimento dos jogadores em relação à sua forma de trabalho.
Bom, é o que eu já te falei das outras vezes, o que a gente procura realmente é ter uma equipe que proponha o jogo, né? Se você pegar os trabalhos anteriores, a gente trabalha em cima disso aí. Porém, como eu falei no início da coletiva aqui, a equipe é o 16º ou 15º jogo, 16º jogo em menos de 2 meses. A equipe está desgastada fisicamente, isso é fato. Então, às vezes, tem alguns movimentos que a gente quer que os atletas façam, mas o Railan mesmo terminou ali no limite, os laterais, então atrapalha. Mas, assim, de uma certa forma, no primeiro tempo, achei a nossa equipe com uma certa morosidade, um pouco espaçada, um pouco lento, e a gente pediu isso no intervalo, foi uma das correções, realmente. Não vamos tampar o sal com a peneira aqui. Então, realmente, no primeiro tempo ali, a gente estava demorando a circular a bola, era para acelerar um pouco mais e compactar, principalmente a linha de defesa, empurrar os jogadores de meio para encostar nos jogadores de frente. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso no segundo tempo. Mas aí veio o cansaço, alguns jogadores entraram, né, no decorrer do jogo, estava com um gás a mais, mas os demais foram cansando e não conseguiu acompanhar em cima daquilo que a gente queria. Léo, boa noite. A gente tem um Bavi pela frente, um clássico. E o que deu para tirar dessa partida de hoje que você já pode aplicar no clássico? E o que o torcedor do Vitória pode esperar para esse clássico Bavi? Mais que o clássico, nós temos um jogo importantíssimo no meio da semana contra o Nova Iguaçu, Copa do Brasil, competição importantíssima para uma série de fatores, né, para o clube. Então nós temos que focar totalmente agora no Nova Iguaçu, e aí passando essa partida a gente foca no clássico, sabe o que representa, né? Não vai ser o primeiro clássico que eu disputo, aqui sim, mas já disputei outros, a gente sabe o que representa um clássico, mas nesse momento totalmente focado nessa disputa da Copa do Brasil. Léo, ainda falando sobre a pergunta que o meu colega fez sobre o processo de contratação, né? Você falou há umas coletivas atrás sobre o processo de reformulação. Você, Léo Condé, está participando desse processo junto com a diretoria, e sobre as contratações, você já chegou e falou sobre jogadores e características que você pensa para esse time? Naturalmente o treinador é consultado, né? A gente vai passando algumas ideias. Eu não posso, assim, ser precipitado nas minhas avaliações, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. A gente está conhecendo os jogadores agora no dia a dia, nos treinos, nos jogos, e é claro que a direção está me consultando em relação a algumas situações de possíveis contratações, sim. É algo que no dia a dia a gente vem conversando bastante. Léo, eu queria que você avaliasse o trabalho de Thiago Lopes, né? Ele já chegou sendo titular, está fazendo aí a sua 5ª partida consecutiva como titular. O que é que você está achando do desempenho dele dentro de campo nesses 5 jogos, apesar dos resultados? Eu acho que assim, o Thiago, como equipe, vem oscilando um pouco, né? Ele estava um pouco sem ritmo de jogo, os primeiros jogos dele não foram muito bons, mas o jogador assim, que entrega muito no aspecto tático, de recomposição, é um jogador que tem força, a nossa equipe hoje precisa de um jogador com essa característica. A última partida eu acho que ele foi muito bem, deu passe para gol, fez gol, e hoje, como quase toda a equipe no primeiro tempo, não foi tão bem. E o Rafinha é um jogador que vocês sabem do potencial dele, do potencial de finalização principalmente. A gente precisava desse jogador, por isso que eu fiz a alteração, e também para ter o cuidado com o Thiago de não lesionar, né? Até visando também o jogo de quarta-feira, que é um jogo lá, um campo pesado que a gente vai pegar lá em Nova Iguaçu, já trabalhei lá, parecido com o campo do Sampaio em São Luís do Castelão, então a gente precisa de jogador de força também para fazer esse jogo. Antes do jogo, Léo Condé, houve um protesto do torcedor do lado de fora ali da concentração. Você acredita que isso aí possa ter trazido insegurança aos atletas no início do jogo, principalmente no primeiro tempo? Olha, nunca é bom, mas foi um protesto pacífico. A gente entende o torcedor, um momento extremamente ruim que o clube está passando, mas não há mal que dure para sempre. A gente tem que continuar trabalhando. São esses atletas aqui, nesse momento, que tem a possibilidade de tirar o Vitória desse momento ruim que está passando. Mas o torcedor, não posso
reclamar uma vírgula, porque quem está vindo no jogo aqui está apoiando do primeiro ao último minuto. No final do jogo vai, xinga, que faz parte, né? Ninguém controla o emocional, o torcedor ele é totalmente passional, mas de um modo geral a torcida está jogando junto com a equipe. A gente está incomodado com isso também, que a gente quer dar essa... Eu, particularmente, estou chegando aqui agora, mas quero dar essa resposta, quero comemorar a vitória com o torcedor e espero que isso aconteça o quanto antes. Entrevista encerrada com o técnico Léo Condé.